dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está, neste momento, com 32 participantes, tá bom? Incluindo a mim. Então, sejam bem-vindos aí ao terceiro Fórum de Atenção Básica do município de São Bernardo do Campo. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de participar de outros momentos, né? Hoje é um momento que está dedicado principalmente a médicos da rede, para a gente tratar desse assunto de abordagem familiar, que eu me lembro desde que eu estou aqui na educação permanente, a gente nunca teve uma fala mais específica sobre isso, tá? O tema do nosso fórum, então, maior é a terceira onda e os desafios da atenção básica. Nós tivemos uma fala que está gravada, tá? Quem quiser acessar, pode acessar através da plataforma do Event 3, né? Que foi com o professor Eugênio Vilaça, na quarta-feira pela manhã. Foi uma fala muito esclarecedora, e eu acho que é legal quem puder, quem tiver tempo, depois dar uma olhada. Foram quase 2 horas de conversa com o professor, né, depois da nossa abertura. E acho que é bastante importante a gente falar um pouquinho sobre abordagem familiar nesse momento, né, dos desafios da atenção básica. Ele falou um pouquinho lá, né, da terceira onda, e o quanto que a gente está sendo impactado pelo Covid, né, nesse que a gente não pode nem falar ainda que é uma pós-pandemia, né, a gente ainda está no período intra-pandemia, mas nós tivemos na atenção básica um choque, literalmente uma onda, que era a nossa onda de termos muitos pacientes, muita demanda reprimida nas nossas unidades básicas de saúde, muitos acolhimentos, muitos pacientes crônicos, né? Nós tínhamos, então, uma onda muito grande, né, que era quase um tsunami em cima da gente, e a gente dá conta disso, e aí se somou a essa onda e aumentou a amplitude dela, a chegada da questão do Covid, fechamos os serviços, e aí a gente teve um grande impacto, principalmente em pacientes que buscam de questões preventivas, os pacientes crônicos agudizados que pioraram bastante por conta da falta de segmento, né, alguns pacientes de prevenção, como questão de câncer de mama, câncer de colo de útero, outros rastreios que ficaram atrasados e provavelmente agora a gente está pegando pessoas que estão um pouco mais avançadas aí no curso da história natural da doença. E aí a gente falar em abordagem familiar, por que é importante? É importante porque ele é um dos recursos que nós, como médicos da atenção primária, né, e outros membros da equipe também, que a gente pode usar, né, uma ferramenta para a gente conseguir trabalhar alguns aspectos mais individuais, né, apesar da abordagem ser familiar. Deixa eu passar aqui o slide, né. Então, o que é abordagem familiar, né? O próprio nome diz, né? Então, é uma abordagem que a gente faz em cima, não somente daquele indivíduo que a gente está consultando, mas sim de todas as suas relações familiares, né? A gente vai falar um pouco, a aula hoje vai ser dividida em 2 momentos, um momento que vai falar específico mais sobre a família, dinâmicas familiares, e um segundo momento que vai especificar alguns instrumentos. Nós vamos detalhar mais alguns instrumentos mais comuns de uso, tá? E outros documentos a gente vai citar, e aí quem tiver interesse pode ou me procurar para pegar a bibliografia, ou mesmo fazer buscas aí pela internet, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas contribuições da especialidade da medicina de família e comunidade. A gente sabe que a gente está falando aqui, em sua grande maioria, para médicos generalistas, né, mas grande parte de vocês que não tem um título, quem fica aí mais de 4 anos na atenção primária em saúde, fazendo 40 horas semanais, pode sim prestar prova de título, se submeter e ter
ou a primeira especialidade, ou uma segunda especialidade, né? E o médico de família e comunidade, com suas diversas especificidades, ele é o médico mais preparado para estar na atenção primária em saúde. Então, muitos de vocês, apesar de não terem o título ainda, né, trabalham sim com a medicina de família e comunidade. E os médicos de família e comunidade, a tarefa que nós temos, né, ela se propõe em promover um melhor cuidado, né, superando a setorização e buscando a aproximação com uma visão que tem como princípios aí a integralidade, a longitudinalidade e o contexto dessa pessoa no seu ambiente e na sua família. Então, a gente, quando está ali na atenção primária, que é o primeiro nível de cuidado, né, e que é onde a gente tem que resolver ali os primeiros problemas de saúde, né, isso envolve muitas questões de autocuidado, né, e da busca de respostas desta pessoa dentro de seus recursos mais próximos, né, como principalmente a família e a comunidade. E quando a gente fala sobre abordagem familiar, é isso que a gente vai procurar, é a gente buscar elementos naquele indivíduo e naqueles recursos mais próximos a essa pessoa, para que ela consiga, com uma certa autonomia, trabalhar ela mesma, e aí a gente, como médico assistente dessa pessoa, pode sim, através da nossa abordagem, trabalhar isso. Então, por exemplo, já tive a oportunidade aí de trabalhar alguns pacientes hiperutilizadores, alguns pacientes que têm aí dores crônicas ou algumas questões que a gente não consegue resolver ou que clinicamente não tem uma resposta e que se a gente utiliza algumas ferramentas aí da abordagem familiar, a gente consegue resolver isso, tá? Então, a utilização dos princípios da abordagem sistêmica individual aplicada à família, né, ela fornece recursos para melhor intervir nas questões de saúde e ele dá significado a essas intervenções entre os membros da família, tá? Essa aqui é uma grade que eu tirei do currículo baseado em competências do médico de família e comunidade da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, né, e ela fala que para a gente ser um médico de família, a gente precisa ter alguns pré-requisitos, né, então antes de entrar na medicina de família, que é conhecer alguns conceitos de abordagem familiar, conhecer sobre os ciclos vitais familiares, conhecer sobre os aspectos de violência familiar e de intervenção familiar, alguns aspectos que são essenciais, né, então manejar ciclos familiares, realizar entrevista familiar, demonstrar conhecimento sobre resiliência familiar, utilização de instrumentos como genograma, ecomapa, círculo familiar, escala de Coelho, né, e tem outros atributos que eles são desejáveis para a gente como médico de família e comunidade, tá? Então a gente sabe que vocês, grande parte de vocês não tem esse título, mas sim o nosso objetivo é que a gente fique com certeza com esses pré-requisitos aqui, como generalistas, e com certeza muitos de vocês, mesmo sem título, trabalham alguns aspectos que são essenciais. Talvez vocês não nomeiem que vocês façam isso, mas vocês trabalham nisso sim, e talvez isso seja um apoio para vocês melhorar um pouco a prática, tá? Então, inicialmente tentando fazer um convencimento de vocês sobre a importância da abordagem familiar, né? Então, eu trouxe aqui, aí estão as duas referências, né, que uma meta-análise aí, que foi feita com 52 ensaios clínicos randomizados, num total de quase 9.000 pacientes, que comparou algumas intervenções envolvendo a família daquele paciente, em relação a intervenções padrão, individuais, tá? Pensando somente em doenças cardiovasculares, incluindo aí o AVC, câncer, artrite. Esses estudos demonstraram que quando a gente envolve a família nesses pacientes aí de doenças cardiovasculares, câncer e artrite, né, a gente tem resultados significativamente melhores no sucesso desses cuidados, né. As intervenções
que a gente faz aí, envolvendo mudanças nas relações familiares, elas tenderam a ter melhores resultados do que as intervenções apenas psicoeducativas. Então, quando a gente envolve família, quando a gente fala de família, a gente tem uma tendência a ter um melhor resultado. E os efeitos foram moderados, porém amplos, né? Então não foram resultados estatisticamente positivos, mas foram resultados bem amplos, né, significativos e estáveis, durante um longo período de tempo, envolvendo a melhora do paciente e dos seus cuidadores, né. Então, alguns pacientes que a gente usa a abordagem familiar ao longo do tempo, a gente tem uma melhora desse paciente e de seus cuidadores, e a gente, quem está aí na prática, no dia a dia da atenção primária, sabe que esse é um dos pontos nevrálgicos nossos na atenção primária, tá? Então, primariamente, o que a gente precisa? A gente precisa entender a família como um sistema, né? E que aquela pessoa, ela está dentro daquela família, né? Reconhecer que cada família tem uma peculiaridade, tem um jeito de funcionar, e que isso decorre do processo de organização que essa família estabeleceu ao longo do tempo, tendo como referências as suas crenças, os seus valores e os entendimentos do que poderia ser uma família. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, né? Mas é muito diferente a gente comparar famílias, por exemplo, de culturas diferentes, né? Famílias, podemos pensar aí no Brasil, famílias que vivem no Nordeste, famílias que vivem no Sudeste, famílias que vivem no Sul. Se a gente for pensar questão do mundo, as famílias brasileiras, elas têm um funcionamento diferente das famílias americanas, diferente das famílias europeias, diferente das famílias africanas, diferente das famílias asiáticas, né? A gente pode pensar em estratos sociais, né? Famílias de baixa renda, elas têm funcionamento diferente das famílias de população de renda média, de população de renda alta, né? Então, tudo isso a gente tem que compreender, né, para que a gente consiga entender melhor essa família. Outro exemplo, por exemplo, famílias que são evangélicas, famílias que são cristãs, famílias que são católicas, que são espíritas, elas funcionam por conta da questão cultural e religiosa, né, de maneiras diferentes, né. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa compreensão e comece a pensar um pouco sobre isso, né. Então, comecemos a falar sobre a família, né. O que é família, né. Então, a gente conhece, aí eu vou trazer algumas imagens, né, diversas famílias. Essa é uma foto, um desenho, né, que retrata uma família típica americana dos anos 50, 60, né, dá para ver pelas vestes, que o homem que sai para trabalhar e a mulher fica em casa, fazendo seus deveres domésticos, alimentação, né, então, olhando algumas fotos a gente consegue ver isso, né, essa é uma foto da família real, por exemplo, né, que é um tipo de família com culturas diferentes e um status social diferente, vivendo a monarquia da Inglaterra. São famílias diferentes. Essa é uma foto que vai ser uma sugestão minha, depois eu passo para vocês, de um filme, tá? Depois eu falo o nome para vocês, e é uma família bem comum de quem trabalha aqui na zona, aqui na nossa região, famílias com vulnerabilidades sociais. É um filme que retrata uma família da zona leste de São Paulo, tá? Então, é outra família. E a gente sabe que, na atualidade, a gente tem diversos outros tipos de família. A gente tem famílias estendidas, onde nós temos os idosos juntos, a gente tem famílias homoafetivas, né, a gente tem famílias separadas, tipo, pai e mãe divorciado e que se recasaram. Então, a gente tem diversos tipos de família, né. Basicamente, o conceito de família é isso, é quando a gente tem duas pessoas, né, e que a gente tem um laço amoroso envolvido, né, duas ou mais pessoas, e a gente tem um laço amoroso, um laço de amor, um laço de comprometimento envolvido. Então,
família, né, hoje a gente tem que pensar que família, a gente tem várias possíveis e infinitas combinações, né, e que significam essa palavra, e a gente tem que ter essa compreensão. Opa, passaram dois. Então, diversas famílias compostas entre duas mulheres, crianças, dois homens, crianças, crianças adotadas, crianças dos próprios membros, né, tiveram o filho da forma natural, as famílias mais tradicionais, as famílias estendidas com os avós, os pais, né, os pais e os avós morando juntos. Então, a gente tem diversos tipos de famílias hoje, né? E lembrando que no Brasil, para a gente pensar um pouco na cultura da família brasileira, a gente teve muitas influências, né, que vieram por conta da nossa colonização, aí da nossa colonização principalmente portuguesa, né, e também, por exemplo, na foto aí da direita, algumas modificações familiares aí que a gente teve quando da entrada dos africanos, que eram as pessoas que ajudavam a cuidar das famílias, né, eram as amas que cuidavam dos filhos dos patrões, né, e também as crianças, filhos de escravos estavam nessas famílias. Então, a gente teve no Brasil uma constituição de família muito diferente de como foi, por exemplo, nos Estados Unidos, uma constituição de família que foi muito diferente, por exemplo, da Europa, e que isso vai mudando ao longo do tempo, né? Não sei se vocês conhecem, esse quadro é um quadro bem famoso, né? Eu gosto muito de mostrar ele, porque esse é um quadro típico de uma família, é um quadro mais antigo, não é um quadro agora da nossa contemporaneidade, mas ele mostra e retrata uma família bem comum, inclusive que a gente, com certeza, trabalhando aí na atenção primária aqui em São Bernardo, constantemente vê famílias grandes, morando junto, dividindo o mesmo quintal, com bastante crianças, com idosos, com inclusive aí os pets agora, né, os animais domésticos que fazem parte dessas famílias, né, muitas crianças, as pessoas cuidando e se apoiando uma das outras, né. Então é importante a gente olhar, quando a gente olha essas famílias, quais são os papéis de cada indivíduo, né, nessa família, quem é o cuidador, quem é o provedor, quem é aquele que é cuidado, né, quais são as funções de cada um dentro dessa família, né, como são esses relacionamentos entre as pessoas. Essas famílias, essas pessoas, elas convivem com emoções positivas, com emoções negativas, né, existe uma relação nessa família que é construtiva, que a família unida cresce. Existem relações destrutivas nessa família, que a relação entre as pessoas faz com que essa família se destrua. Então, a gente tem diversos aspectos para fazer essa análise, e hoje eu vou trazer alguns aspectos para a gente pensar sobre isso, né? Para a gente reconhecer e conhecer a família, a gente tem que avaliar esse monte de coisa que está aí escrito, né? A tipologia, a estrutura e a composição dessa família, a forma de organização, a interação entre as pessoas, a interação dessa família com o ambiente, quais são os problemas de saúde, né, quais são as situações de risco que essa família envolve e quais são os padrões de vulnerabilidade, né. Então, se a gente for trabalhar somente com os problemas de saúde daquele indivíduo, a gente vai estar deixando todos esses outros itens que são muito importantes e que eu já provei lá para vocês com as duas primeiras bibliografias da importância da abordagem familiar, talvez a gente não consiga um sucesso tão grande. Por isso que é importante a gente falar sobre abordagem familiar, tá? Na prática, aí dos médicos generalistas, dos médicos de família e comunidade, é importante a gente trabalhar essas questões, por exemplo, do contexto familiar, né? Que sempre que uma pessoa apresente uma queixa numa consulta, considerem inquirir, perguntar sobre o seu contexto familiar, principalmente as questões de saúde mental, são questões que envolvem, sim, contexto familiar, tá? Estresse familiar.
esteja atento quanto à existência de fatores de estresse ou conflitos relacionados com os problemas apresentados, tá? Então, pacientes hiperutilizadores, olha, batata que deve ter alguma questão familiar e é importante que a gente trabalhe isso, tá? E algumas questões, a gente pode trabalhar também na questão do triângulo terapêutico, né? A gente sabe que a gente faz muitas vezes um atendimento individual, né? O cuidador pode ser um médico, um enfermeiro, um profissional de saúde, junto com aquela pessoa que está ali na nossa frente, aquele paciente que está ali na nossa frente, porém, a gente muitas vezes triangular esse cuidado, colocando como um terceiro elemento a família, é muito importante, porque o estabelecimento de boas relações com todos os elementos de uma família, ele ajuda, tá? E se a gente evitar algumas coligações dentro do interior dessa família, tentar fazer com que a relação familiar ela fique clara para todos os membros, ela evita a competitividade e algumas relações que são negativas dentro dessa família, tá? A gente pode usar, por exemplo, a entrevista familiar, tá? Eu já fiz algumas convocações de entrevista familiar, sempre que for útil para a pessoa, para a família, ou para o médico, para a médica, né? O nível de envolvimento de famílias, ele é útil decidir o nível de envolvimento que o profissional quer manter com as famílias na sua prática clínica. A gente não vai se envolver com 100% das nossas famílias, é impossível, mas em alguns casos pode ser que esse envolvimento seja benéfico, tanto para a pessoa que está ali, né, que é o nosso foco, que é o nosso paciente, quanto para a gente, porque quando a gente consegue resolver problemas e o paciente melhora, isso é muito importante para a nossa satisfação como profissional, né. Referência e colaboração, como e quando referenciar famílias para terapia familiar e estar capacitado a trabalhar em equipe multiprofissional. Hoje no município a gente não tem esse serviço, né, de terapia familiar, existem diversos cursos que a gente pode fazer para trabalhar a terapia familiar, mas a gente pode sim fazer alguns trabalhos com a família, principalmente porque a gente tem nas unidades aí psicólogos que podem trabalhar alguns aspectos da terapia familiar. Então, começar um pouquinho só com a teoria, né, da divisão, o que a gente tem que olhar na família, né. Então, é importante que a gente olhe aí a tipologia e estrutura da família, né. Então, por exemplo, quando a gente vai olhar uma família, ver se essa família é uma família nuclear, né, que tem um núcleo de pai, mãe e filho, ou se é uma família adotiva, que não tem relação consanguínea entre pai e filho. Então, a gente pode ter uma família nuclear, que é adotiva, né? Se é uma família homoafetiva, se ela é composta por casais homossexuais, incluindo criança ou não. Se é uma família transgênero, composta por pessoas em que uma delas ou o casal se conhece como transgênero, incluindo ou não crianças. Se a gente tem ali famílias extensas, que são famílias que moram juntas, na mesma casa, onde a gente tem 3 ou 4 gerações vivendo juntas. São famílias extensas, a diferença é a gente trabalhar uma família nuclear e uma família extensa, né? Famílias monoparentais, que são aquelas que são chefiadas somente pelo pai ou pela mãe, né? Aqui saiu um erro aqui, esse 3 ou 4 gerações era dessa parte de cima aqui, eu copiei e colei errado. E famílias reconstituídas, que são famílias recasadas após o divórcio, que podem ter ou não aí os filhos, tá? Então, a pessoa casou, separou, e aí a gente reconstituiu, não é aquela família original, a gente teve uma reconstituição, então é uma família reconstituída, que pode ser nuclear, né, e que pode ser diversas outras, ter diversas outras tipologias, mas é importante que a gente reconheça isso, né, nas nossas famílias, que a gente atende, né. Depois a gente começa a entrar um pouquinho mais na dinâmica, no funcionamento da família, tá? Então a gente tem, aí eu vou trazer 3 subsistemas, tá? Que é o subsistema conjugal, que é o primeiro, que é aquele que é formado por 2 pessoas, que tem o propósito de formar uma família. Normalmente quando 2 pessoas
se casam e vão morar juntos, elas têm um propósito de formar uma família, né, se tem um laço de amor entre essas duas pessoas, né, onde cada cônjuge possui tarefas e funções que são complementares e recíprocas, vitais para o funcionamento da família. Deve ser desenvolvida, então, uma relação de complementariedade e apoio. O casal, então, pode ajudar tanto a desenvolver aspectos positivos quanto os negativos em seu parceiro, né? Então, a gente tem aí diversos casos, por exemplo, de famílias que formam um subsistema conjugal, mas a gente tem diversos casos onde as pessoas se juntam, a princípio porque tem uma relação amorosa entre elas, porém, não existem funções complementares, não existem funções recíprocas, né? Então, são famílias onde o subsistema conjugal, ele não é realizado. Então, são famílias que começam a funcionar de uma maneira disfuncional, né? Então, a gente já consegue aí fazer um diagnóstico e conversar com a pessoa sobre isso, né? Por quê? Porque o casal está desenvolvendo aspectos negativos com relação ao seu parceiro. Isso faz com que o subsistema conjugal não seja um subsistema adequado, um subsistema equilibrado. E aí a gente já pode fazer essa compreensão e, inclusive, um diagnóstico, né? Subsistema parental, né? Então, é quando a gente tem um subsistema conjugal, duas pessoas que moram juntas, e a partir ou do nascimento ou da adoção do seu primeiro filho, a gente começa a ter nessa família, né, um subsistema parental. Então, é o momento em que o subsistema conjugal deverá desempenhar algumas tarefas além, né, do subsistema conjugal. A gente começa a desempenhar tarefas referentes à socialização da criança, né, sem perder as características de apoio que devem estar presentes no subsistema conjugal. Então, essa família, ela precisa começar a desenvolver algumas tarefas que são diferentes das tarefas do subsistema conjugal, né? E conforme essa criança cresce, a gente vai tendo novas exigências em torno do seu desenvolvimento, o que faz com que o subsistema parental se adapte e mude para atender às necessidades dos filhos. Então, é diferente a gente ter, então, a partir do momento aí que a gente tem uma gravidez ou a entrada aí na fila de adoção, na chegada de uma criança, o casal começa a funcionar diferente, né, e começa a ter algumas outras funções. Quando chega uma criança pequena nessa família, né, quem que vai prover a alimentação, a higiene, o sono, quem que vai cuidar de outras tarefas que essa pessoa que está fazendo essa tarefa mais arduamente vai cuidar, né? Então a gente tem que mudar um pouco o subsistema conjugal para a gente poder aí fazer o subsistema parental. Essa criança começa a crescer, né? Tem algumas coisas de educação, de comportamento que os pais dessa criança precisam, ou o pai ou a mãe, né? No caso de uma família monoparental, como que essa pessoa vai exercer essa função do subsistema parental, e aí vai mudando, a criança mais velha, escolar, adolescente, e aí esse subsistema parental ele vai mudando, assim como o subsistema conjugal, né? Então, quando a criança é pequena, a gente tem funções principais, que é nutrição e afeto. À medida que ela cresce, vai tendo a função de controle e de orientação. Então, tanto na infância como na adolescência, as regras impostas nem sempre são aceitas pelos filhos, até porque esses últimos mostram suas necessidades em diferentes graus de nitidez, e também fazem exigências quanto ao comportamento dos pais. E os pais, fazendo uso de sua autoridade, devem guiar, nutrir e controlar de acordo com as necessidades dos filhos, né? Então, é importante a gente fazer essa compreensão, né? E o subsistema fraternal, né, que aí é uma outra etapa, que é quando há uma irmandade, ou seja, quando esse subsistema conjugal virou um subsistema parental, e aí agora a gente tem, com a chegada de mais um irmão, né, uma irmandade. Então, a gente tem o nascimento ou a adoção de um ou mais irmãos. Permite, então, que as crianças se socializam e aprendam umas com as outras, né? Normalmente, quando tem esse subsistema fraternal, as crianças aprendem a fazer amigos de uma maneira diferente, ter aliados, negociar e cooperar. Se são famílias que só têm um filho, né, se são filhos únicos, isso é diferente. Então, essa socialização ela tem que acontecer de uma outra maneira, né? Quando as crianças passam a ter contatos com iguais, pertencentes a relações extrafamiliares,
elas levam um novo conhecimento, as novas aprendizagens para o seu subsistema fraternal. Então, as crianças também trazem de fora da sua convivência com outras crianças a relação que essas crianças vão ter com seus irmãos, né? Por outro lado, se a família estabelece barreiras com o mundo extrafamiliar, os filhos podem ter dificuldade de se inserir em outros sistemas sociais. Então, é importante isso, tá? Outro quesito, então, além de falar sobre os subsistemas existentes dentro de uma família, né, é a gente falar sobre comunicação, né? Isso é muito importante, porque existem aí, essa figura, a gente está mostrando aí dois eixos, né? O eixo do respeito pelo outro, por todas as pessoas daquela família, e o confronto, né? O eixo do confronto. Então, a gente pode ter diversas formas de organização, diversos estilos de comunicação, mas aí a gente pode passar, então, medindo um pouco mais de respeito, um pouco menos de respeito que uma pessoa tem com a outra, e o grau de confronto que as pessoas se colocam entre as outras, a gente pode ter estilos de comunicações mais assertivos entre as pessoas, mais agressivos, mais manipulador e mais passivo. Então, é importante a gente sempre conversar com as pessoas que estão com a gente de como é que funciona o respeito entre você e seu esposo, você e sua esposa, entre você e seus filhos, se tem um comportamento mais agressivo, mais assertivo, mais manipulador e mais passivo, né? Então, são estilos de comunicação que são importantes de a gente identificar para começar a trabalhar alguns aspectos de abordagem familiar, né? Na dinâmica familiar, a gente também pode definir alguns papéis, né? Quem faz o papel de pai? Quem faz o papel de mãe? Existe, depois da chegada do filho, um papel de esposa e de marido, ou só virou o papel de pai e mãe, né? Existe o papel de filho e de filha, e o papel de homem e de mulher, e o profissional tem amante, né? Mesmo dentro da família, não tem um amante externo, existe a figura de duas pessoas num subsistema conjugal que se amam, existe uma pessoa que é mais cuidadora, existe uma pessoa que é mais provedora, existe uma pessoa que é mais administradora financeira. Se nessa família existe aí os avós, a gente tem mais de 3 gerações, o genro ou a nora, qual papel ele desempenha dentro daquela família? Então, são vários aspectos dos papéis, né, que a gente pode denotar, né? O filho ali, ele faz a função de filho, que é ter questões afetivas, que é ter uma questão também cuidadora do seu pai, dependendo da idade dele, né? Ou não. Ou ele exerce um papel de, tipo, ignorar tudo isso e só viver ali naquela família e aproveitar, né? E o genro e a nora, eles têm uma função lá ou eles só são uma pessoa a mais e é um subsistema dentro do sistema da família? Então, são alguns papéis que são importantes de a gente começar a pontuar e pensar sobre esses papéis, né? Como funcionam as regras? Como funcionam as regras ou as normas dessas famílias, né? Existe construção de regra nessa família? Essas regras são prescritas, elas vieram dos meus pais, né? Ou eu peguei as regras que vieram ali da minha esposa, do meu marido, ou são regras que na constituição dessa nova família foram regras negociadas, né? A manutenção dessas regras, né, num sistema, num subsistema, principalmente aí fraternal, elas são estratégias dos pais ou são estratégias dos filhos? Quais são as estratégias dos pais, né? Os pais, eles fazem cobranças, eles punem, eles têm controle ou não, né? Ou as estratégias dos filhos são de resistência e de controle de informação, né? Então, existe aí diversas regras da família, né? E aí tem aí um desenho que ficou pequeno, está em inglês aí, mas, né, o respeito entre os gostos das pessoas, né? Se tem aí um respeito com relação ao cuidado da casa, higiene, limpeza, né? Se tem momentos de divertimento na família, em conjunto, ou se esses momentos de divertimento são individuais, agora com celulares, né, com a tecnologia,
a família assiste um programa de TV junto, assiste filme junto, ou cada um assiste o seu filme, né? Ou cada um fica no seu celular, cada um fica olhando sua rede social, né? Então é importante a gente fazer essas pactuações, né? E se existem espaços de conversa, você conversa com seu pai, conversa com sua mãe, você conversa com seu filho, você conversa com a sua mãe, conversa com a sua avó, né? Então são importantes como são essas regras, como são essas normas, e até a gente trabalhar isso com as famílias, né? Falar por que vocês não negociam regras? Vamos mudar a estratégia dos pais? Vamos mudar a estratégia dos filhos? Então é importante isso. Existem padrões de comportamento nessa família, né? Então tem a figura aí da árvore, né? Então a gente sabe que a árvore e as folhas e os frutos da árvore, elas dependem muito do tamanho dessa raiz, né? De como que essa raiz consegue puxar aí os elementos do solo e frutificar nessa árvore, né? Mas a gente sabe que muitas vezes as famílias têm padrões de comportamento. Então essa primeira figura aqui da esquerda que vocês estão vendo, a gente sabe que tem muitas repetições, que a mesma família e a mesma pessoa repete os seus próprios padrões, né? E que, no caso aí da agressividade, a gente vê muito isso no nosso dia a dia, né? Os padrões de violência, eles acontecem. Então, uma criança que foi agredida, muito provavelmente ela vai ser uma agressora. Então, será que a gente tem como romper esse ciclo, como trabalhar alguns aspectos desse ciclo para a gente romper? Então, criar padrões de comportamento. Não tem só a violência, tem, por exemplo, a questão da obesidade, né? Tem, por exemplo, a questão do cuidado, tem vários padrões de comportamento que eles podem se repetir. Então, a forma com que eu fui criada, eu posso refletir isso na minha família um pouco mais para frente, tá? Com relação ao indivíduo e seus ciclos de vida, essa é uma figura que quem está mais tempo aí no município conhece, que eu gosto bastante de usar o desenho para refletir a nossa realidade. Eu gosto muito dos Simpsons, né? Então dá para ver aí qual que é a minha geração, né? Então é muito importante a gente entender esse indivíduo como um ser único, né? E que ele vive por ciclos de sua vida, né? Então a gente tem o ciclo da infância, o ciclo da alimentação, o ciclo escolar, o ciclo da adolescência, né? O ciclo que as pessoas buscam por um parceiro, né? O ciclo do início de uma família, o ciclo do primeiro filho, o ciclo de a gente constituir toda essa família, a época que a idade chega e a gente começa a ter alguns problemas de saúde, algumas pessoas vivem aí o ciclo do rompimento de uma relação, né, de doenças mais graves, inclusive o ciclo da morte. Então é importante a gente detectar aquela família está em qual ciclo, aquela pessoa dentro daquela família está vivendo por qual ciclo, né? E a partir daí a gente pode ver, detectar que aquela diabetes numa pessoa que está ali na fase, sei lá, aqui o Romero que ele começa a ter ali alguns problemas relacionados à sua obesidade, às questões alimentares dele, a gente pode ver que uma diabetes aqui é diferente de uma diabetes aqui na adolescência, né? É diferente de uma diabetes mais para o fim da vida, né? E a gente tem que tratar esses aspectos de forma diferente, né? Então, para a gente falar de ciclo vital, né, a gente não pode pensar somente no indivíduo, né, a gente tem que pensar, sim, qual ciclo da vida esse indivíduo está, mas em relação ao seu ciclo de vida, como está essa família, como está essa comunidade, como está essa sociedade, lembrando que a gente tem alguns estressores horizontais, tá, que tem a ver com as questões de desenvolvimento, de fatores transicionais, como, por exemplo, a gente está vivendo agora uma transição novamente, né? E a minha geração, pelo menos, não tinha vivido aí uma fase de problemas econômicos. Eu tinha vivido, mas eu era muito pequena, né? Eu tinha ali 5, 6, 7 anos. Muita inflação, uma baixa da renda das famílias, né? Então, a gente tem alguns fatores transicionais que têm a ver aí com a sociedade, com algumas comunidades, não, e que isso afeta no individual, né? A gente tem alguns fatores
que não são predizentes, por exemplo, o aparecimento de uma doença grave, o aparecimento de um câncer, o aparecimento de uma diabetes numa família, né? Então, isso pode mudar o ciclo de vida, né? E alguns estressores, né, verticais, que a figura aqui fala, que são principalmente alguns fatores de saúde, né, alguns estigmas, obesidade, alguns tabus, sexualidade, algumas expectativas que as pessoas têm, algumas atitudes, algumas questões geracionais que podem acontecer na família e mudar essas questões individuais, familiares e comunitárias, lembrando que a gente pode ter forças centrípetas que trazem isso para dentro do indivíduo, né, e modificam aquele indivíduo, e pode ter forças centrífugas, que são questões individuais e que vão fazer influência aí na família, na comunidade e até na sociedade, tá? Então é importante a gente pensar nesse global. Vamos lá. E aí, algumas fases que são importantes aí de vocês refletirem, né? Que a gente tem aí diferentes tipos de família, a gente tem diversos estágios, normalmente a gente passa de uma fase a outra fase quando acontecem alguns eventos, ou eventos que vão acontecer por conta da idade, eventos de nascimento, eventos de morte, e tem algumas etapas que são previsíveis e algumas etapas que não são previsíveis, né? Então, quem tem um filho pequeno, bebê, sabe que provavelmente a gente tem algumas etapas previsíveis. A entrada da criança na escola, a adolescência, a saída desse já adolescente adulto de dentro de casa. Então, são etapas previsíveis, mas também tem etapas imprevisíveis, né? E a gente tem algumas, a gente chama de transições, principais transições ecológicas, né? Então, aí num ciclo de vida, e aqui lembrando, a gente está retilíneo, tá? Mas essas etapas, elas podem mudar, né? Então, essa etapa daqui, ela pode vir para cá, né? Então, a saída aí dos filhos jovens e adultos de casa, e que ocasiona um ninho vazio, esse cara saiu, essa mulher saiu, e aí, porque ele casou, aí teve o casamento, o nascimento do primeiro filho, aí a chegada aí dos irmãos, a entrada na creche, as migrações, eu mudei de cidade, né? A adolescência dos filhos, eu mudei de emprego, eu fiquei desempregada, eu divorciei, saíram pessoas da família, entraram pessoas na família, eu recasei, eu aposentei, eu tive uma internação, eu tive uma questão de identidade de gênero que apareceu, e a questão da morte. Isso pode acontecer em vários momentos do ciclo de vida de um indivíduo. Então é importante a gente conhecer um pouco essa história, e aí nós vamos falar logo mais de um dos instrumentos que a gente pode usar de abordagem familiar, onde a gente vai colocar esses ciclos de vida, essas transições ecológicas que acontecem na vida das pessoas, né? E lembrar, eu já falei um pouquinho sobre isso, né, que a gente sempre tem que fazer aí um recorte, né, das famílias, né? É uma família brasileira, é uma família de São Paulo, uma família do Nordeste, uma família do Sul, é uma família pelo mundo, é diferente os ciclos de vida, né? Normalmente aí nos Estados Unidos, eles têm aí os jovens quando saem para a faculdade, eles saem e vão embora, né? Eles não ficam em casa, os pais praticamente não permitem que esses filhos continuem dentro de casa, diferente do Brasil, né? É cultural isso, né? Mas isso também depende muito da questão socioeconômica hoje, né? Então tem filhos, e aí tem a ver com a questão da geração, né? Então tem algumas questões socioeconômicas que o filho sai cedo de casa, porque vai casar mais cedo, numa classe mais baixa, numa classe média ele vai sair muito mais tarde, né? Normalmente numa classe mais baixa, as pessoas podem até trazer as famílias para dentro de casa e morar junto com a sua família, aí fica uma família de mais de 3 gerações, né? Então são vários aspectos que a gente tem que relevar, né? Essa é uma figura de um livro do SECAD, tá? Que fala sobre os estágios do ciclo de vida de uma família de classe média, tá? E aí ele fala lá, relata, né, que tem o estágio
de ciclo de vida familiar, por exemplo, uma classe média de quando sai de casa, que a gente tem os jovens solteiros, né, tem um processo emocional de transição, que é esse jovem aceitar a responsabilidade emocional e financeira, e a gente tem algumas mudanças de segunda ordem no status familiar necessária para prosseguir esse desenvolvimento, né? Então, para esse jovem, a diferenciação do eu em relação à família de origem, o desenvolvimento de relacionamentos íntimos com adultos iguais, o estabelecimento do eu desse jovem com relação ao trabalho e independência financeira, que é diferente, por exemplo, de uma família de classe baixa, né? E também diferente de uma família de classe alta, né? Colocando aqui, por exemplo, numa família de classe média, família com filhos pequenos, né? Então, a gente precisa ter o processo emocional de transição, de aceitar novos membros na família. Isso faz uma mudança no status familiar, porque a gente precisa, como eu já falei anteriormente, ajustar o sistema conjugal para criar um espaço para o filho, para criar aí o sistema fraternal, o outro sistema, né? A gente precisa unir as tarefas de educação dos filhos nas tarefas financeiras e domésticas, que elas vão mudar, né? Realinhar os relacionamentos com a família ampliada para incluir papéis de pais e avós, né? Então a gente começa aí a ter para incluir os pais e os avós na vida dessa criança, a gente precisa ampliar um pouco essas relações, né? Então, essas questões, elas são diferentes da classe popular, né? Deixa eu passar aqui para frente. Então, uma família composta por um jovem adulto de classe popular, os adolescentes da família de classe popular, eles são frequentemente empurrados para fora de casa para promover a própria subsistência, ou são colocados precocemente como fonte de ajuda concreta ou na função de provedor, né? Então, o jovem adulto na família, ou ele vai morar sozinho, muito cedo, né? Ou vai trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa, ou então você vai cuidar das crianças menores. Eles são empurrados para isso, diferentemente dos jovens de classe média, por exemplo, né? Os jovens de classe baixa, eles tornam-se adultos sozinhos, crescendo por conta própria, despreparados para a função, e sem que nenhum adulto se responsabilize por eles. Frequentemente, essa fase começa muito precoce. Em algumas famílias, isso acontece por volta dos 10 ou 11 anos de idade, né? As famílias com filhos pequenos, que eu também li lá da classe média, né? Então, essa etapa ocupa grande parte do período de vida familiar, né? Por quê? Porque normalmente famílias de baixa renda têm mais filhos do que as famílias de classe média, né? E quando a gente tem uma família de filhos pequenos com muitos filhos, a gente faz um acúmulo de papéis, né? E relaciona-se comumente incluindo estruturas domésticas para 3 ou 4 gerações. Então, aí, para eu conseguir dar conta disso, eu trago o meu pai para dentro de casa, a minha mãe para dentro de casa, né? Para a gente conseguir dar conta de cuidar dessa grande quantidade de filhos pequenos e cada um num ciclo de vida, né? Então, as tarefas dessa fase combinam-se, na maioria das vezes, com as tarefas dos recém-casados, porque casa e logo tem filho, ou casa porque está grávida, e aí a gente começa a acumular essas tarefas, né? Então esses dois ciclos de vida ficam muito juntos, recém-casados e família com filho pequeno, então precisa formar um sistema conjugal, precisa assumir os papéis paternos, precisa reorganizar os papéis perante as famílias de origem, e aí frequentemente essas relações, né, são de curta duração. Então eu casei hoje, tive um filho, aí eu separei, aí eu caso de novo e já tenho mais um filho, e aí eu tenho lá filhos que não são do cônjuge atual, mas que tem que viver ali naquele subsistema parental, né? E aí como vai ser a relação dessa madrasta ou desse padrasto com esse filho que não é um filho desse casamento? Então tem que ter uma relação conjugal nova de um recasamento, tem que ter uma relação de um subsistema fraternal dessa família, também com a família do pai ou da mãe, né? Se tem outra criança, aí já tem um subsistema fraternal entre dois irmãos, mas de pais diferentes, né? Então é muito diferente a gente fazer a reorganização desses papéis, né? Então, como consequência, cada nova relação, a família reestrutura-se, dando lugar à necessidade de mais um filho e uma nova configuração. Então, nas famílias de classe popular, a gente pode
ter algumas diferenças, assim como na família de classe média e na família das classes altas. E a gente, então, como que a gente vai fazer para apoiar essas famílias? Né? Então, pensando em tudo isso que eu falei até agora, né? Com os primeiros esforços da nossa equipe para ajudar a família, e consistia aí em, deixa eu só pedir aqui, Fê ou Marcos, por favor, tem que fechar um microfone aqui, que está fazendo, a inscrição é 781335, por favor, que eu não estou como host aqui. Então, o que que a gente... Obrigado. Então, o que que a gente precisa fazer, né? Então, explorar a forma com que essas famílias definem os seus problemas, detectar quem tem o poder de influenciar esses resultados, verificar qual a rede de apoio que essa pessoa, essa família tem, né? Verificar, então, saber quais são as forças individuais e essas famílias possuem, procurar saber quais recursos da comunidade eles podem ser mobilizados para efetivar esse auxílio dos profissionais de saúde com essas famílias, né? As habilidades que a gente precisa ter para explorar essas possibilidades, elas incluem o quê? Coisas básicas, né? Ouvir, observar, mapear, redefinir e ajudar as famílias a explorar esses acordos e desacordos mediante algumas ações espontâneas e orientadas, tá? O atendimento a pacientes em atenção primária, ele depende fundamentalmente de uma adequada avaliação clínica e psicológica, né? Um diagnóstico será tanto mais fiel quanto maior for a compreensão do significado da doença e de suas repercussões, tá? Então, o diagnóstico do contexto que o paciente está inserido, ele é muito complexo, ninguém está falando que é fácil, é muito difícil a gente fazer isso, mas muitas vezes é difícil para o paciente relatar essas informações, essa rede de informação que estabelece, e a forma com que eles interagem com o seu próprio cotidiano, para auxiliar e facilitar a compreensão do médico, do outro profissional de saúde na formulação do entendimento do funcionamento familiar, é possível lançar mão de alguns instrumentos de avaliação, como, por exemplo, o ciclo de vida, que eu relatei algumas coisas aí para vocês, o genograma, o ecomapa e a entrevista familiar. Então, é importante a gente saber esses conceitos sobre família que eu trouxe até agora, para a gente conversar, mas como que a gente começa a saber sobre isso, né? Como que eu pergunto isso? Como que eu vou chegar eu tenho certeza que conforme eu fui falando aqui, vocês começaram a pensar nas suas próprias famílias, né? Para a gente tentar entender a nossa dinâmica, a nossa tipologia, a nossa estrutura das nossas famílias, e ao longo do tempo, como um dos nossos papéis, como médicos generalistas, médicos de família, a gente trabalha aí a longitudinalidade, a gente, com certeza, se a gente começar a pensar nos nossos pacientes, a gente sabe como funciona a dinâmica familiar de algumas famílias, talvez a gente nunca tenha se proposto a pensar, porque a gente nunca pensou nisso. Então, é importante que a gente trabalhe um pouco desses aspectos, né? E aí eu convido a vocês a fazer um teste, então todo mundo que tiver inscrito aqui, a gente tem aí os e-mails, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho esse filme no YouTube, tá? O filme chama-se Linha de Paz, tá? Eu tenho ele em 2 partes, tá bom? E aí quem tiver aí inscrito, depois eu passo o link, e também quem não receber pode fazer a solicitação aqui no departamento, eu vou colocar numa pasta do Drive, ele já está numa pasta do Drive, eu só vou liberando acesso para vocês, tá? É um filme aí de 1h30 mais ou menos, ele se passa na Zona Leste, é uma família típica da Zona Leste, bem parecida com as famílias que a gente tem aqui. Sendo parecido, acho que é importante de a gente fazer uma análise dessa família, tá? E aí, assistam, e se quiserem revisar essa aula, é bem legal, porque vocês conseguem trabalhar aí os aspectos de cada personagem, né? Quem é a mãe, como é que funciona, como cada um desses personagens aqui está alocado nessa família, tudo que acontece e por que as coisas acontecem. Façam esse exercício aí, que eu acho que vai ser bem legal, e talvez um teste para vocês trabalharem as famílias de vocês, tá? E agora a gente passa, então, para uma segunda parte, que é uma parte um pouco menos subjetiva da que eu falei anteriormente, tá? É um pouco mais objetiva por isso, né, que a gente vai falar sobre alguns instrumentos que, com certeza, vocês já conhecem, tá?
Então, o genograma, tá? Eu acho que esse com certeza, a grande maioria aí conhece, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Essa é uma árvore patológica, tá? É a árvore genealógica, né? Que a gente faz aí do Pato Donald, tá? Então, acho que todo mundo, até meu filho está no terceiro ano do colégio, da escola, e ele fez essa atividade. Nas escolas, normalmente a gente faz, né? A gente faz na nossa cabeça aí a árvore genealógica, né? E que basicamente é o que? É a gente colocar aí a, a gente, né? Ou a pessoa que está em cuidado, e todas as suas gerações, né? Todas as gerações dessa família, né? Quais são as raízes, né? Dessa família, né? Então, normalmente as pessoas sabem isso, desses históricos, né? Na grande parte das pessoas. Eu já tive muitos pacientes que não sabem falar quantos irmãos tem, o nome do irmão, a idade do irmão, né? Não sabe nada sobre sua bisavó, alguns até não sabem nada sobre seu avô, sobre seus avós, mas a gente tem sim, e é importante que a gente resgate essa árvore genealógica, tá? Que é diferente de um genograma, tá? Tanto a forma do traçado, né? É um pouco diferente, ela não é padronizada, a árvore genealógica, né? O genograma ele é mais padronizado, ele traz alguns aspectos mais padronizados. Então, o genograma é a representação gráfica da família, representação gráfica dos seus padrões, e ele é capaz de reunir e organizar informações, descrever padrões familiares e proporcionar algumas hipóteses para a gente, né? E ele possibilita que os profissionais de saúde organizem alguns processos de pensamento. A gente precisa, para isso, montar o esqueleto e o corpo, tá? Com alguns símbolos, traços e relações, avaliar as relações horizontais e verticais entre as pessoas e avaliar se existem alguns enfrentamentos de eventos clínicos e mudanças de ciclos de vida, tá? Ele vai depender aí de uma entrevista, da comunicação do médico-pessoa, da recuperação de memórias e diagnóstico da dinâmica familiar. Isso muitas vezes é terapêutico para o paciente fazer o genograma, mas é bem sofrido muitas vezes. Tá? Ele deve ser realizado de forma oportuna do cuidado, não é todos os pacientes que vocês vão realizar o genograma, tá? Principalmente porque isso leva tempo. Ele não precisa ser feito em uma vez só, ele pode ser feito em várias consultas, tá? E um genograma que a gente faz hoje, um genograma que a gente faz daqui a 5 anos, ele pode ser diferente, tá bom? E um genograma de uma pessoa, ela pode ser diferente, então o genograma que eu faço da minha família pode ser diferente do genograma que a minha mãe faz da família, porque eu estou vendo sobre dois aspectos, duas origens diferentes, né? É importante a gente saber filiações culturais, étnicas e religiosas e níveis educacionais, né? A gente precisa, então, traçar a estrutura, registrar a informação e descrever, tá? Somente fazer o desenho das bolinhas, dos quadradinhos, não é o genograma, tá? E ele não precisa ser feito em só uma consulta. O tratado da estrutura, acho que bastante gente sabe, para homem a gente usa o quadradinho, para mulher a bolinha, normalmente as idades vêm dentro dos símbolos, quando tem uma pessoa que morreu a gente faz um xizinho dentro, a gente tem aqui as linhas de casamento, e aqui é quando casa no papel mesmo, tá? Porque a gente tem alguns aspectos jurídicos, por exemplo, da separação, que são diferentes da linha de casamento e da linha de união, tá? Então, casamento é linha cheia, união é linha tracejada, né? A separação sem o divórcio é só um risquinho, a separação com o divórcio, papel, são 2 risquinhos, né? No caso aí de famílias, trans, tá? De casais aí homoafetivos, então homoafetivos que não são trans, né? São só as 2 bolinhas ligadas. Se são pessoas trans, a gente já coloca aqui a diferença do quadradinho, tá? Normalmente a gente começa com os filhos mais velhos à esquerda e os filhos mais novos à direita, tá bom? Por ordem cronológica do nascimento, às vezes é muito difícil fazer isso, normalmente eu faço no papel, faço um rascunho e depois eu passo a limpo, porque é bem difícil, né? Para gêmeos, a gente sai, para gêmeos univitelínicos, né? A gente sai sempre do mesmo risquinho, né?
quando não são bivitelinos, ele continua saindo porque é gêmeos, mas aí são sexos diferentes. Se é só gestação que não sabemos o sexo, coloca o triângulo, tá? E os abortos espontâneo e provocado. Aí essas nomenclaturas aí de abuso de álcool, recuperação, aí já é um pouco mais difícil, não tem uma padronização. O ideal é que a gente faça uma anotação embaixo. Então, abuso de álcool e drogas, em vez de fazer esse desenho aqui, tá? A gente coloca aqui embaixo, filho né? Então, 17 anos, é o João, e ele tem abuso de álcool e drogas, tá? Então, a gente vai escrevendo embaixo que fica mais fácil para compreensão. Porque às vezes você sabe esse símbolo, só que o médico que vai entrar na próxima, daqui 4 anos, ele não vai saber o que significa esse símbolo, então você tem que deixar ele. E aqui, eu acho que quando caiu eu estava falando sobre isso aqui, tá? Então, quando a gente faz aqui alguns tipos de relação, então, tanto entre os cônjuges quanto entre os filhos e as outras gerações, o ideal é que a gente faça ligações entre as pessoas. Então, o risquinho aí, no caso, 3 risquinhos quer dizer que é uma ligação muito forte, fusionada. Se a gente tem o serrilhado, é uma relação conflituosa. Se a gente tem o tracinho entre 2 pessoas, é quando, por exemplo, 2 irmãos romperam, né? Então, as linhas, 2 linhas, muita proximidade, 3 linhas, muita proximidade, a linha tracejada, distanciamento, aí é o serrilhado conflituoso. E se a gente tem a linha de proximidade e a linha de relação conflituosa, a gente tem uma relação próxima e conflituosa, tá? Algumas outras linhas aí, alguns traçados que não tem, assim, muita, por exemplo, abuso sexual, abuso físico, não existe uma padronização, cada livro fala sobre uma coisa. Então, mas essas relações aqui, principalmente com a ruptura, elas são bem conhecidas, então dá para a gente deixar isso. No caso de abuso sexual, o ideal é até escrever sobre isso, né? Então, quando a gente olha um genograma, a gente consegue olhar como é a composição do lar, né? Se é uma família nuclear, monoparental, reconstituída. A gente consegue ver se existe uma constelação fraterna, então, a posição emocional de uma pessoa dentro da família, se existe troca de vivências, diferenças de idade, né, as configurações familiares não usuais, se teve separações e divórcios, adoções e abandonos, pessoas profissionalmente bem-sucedidas, só olhando, batendo o olho no genograma, né, dá para a gente olhar qual é o ciclo de vida de cada pessoa, se existem aí ciclos diferentes, diferença de idade entre pessoas do casal, maternidade ou paternidade em extremos da vida, filhos velhos solteiros morando com os pais, então repetição de normas como alcoolismo, suicídio. Então só de bater o olho no genograma, gente, a gente consegue fazer diversas interpretações, né? Como eu já falei. Então, o grau das condições emocionais, ele pode ser o fator mais significante na variação da família que influencia esse prognóstico. Então, através disso, de a gente interpretar um genograma de um paciente diabético, de um paciente deprimido, a gente consegue, talvez, detectar algumas origens e conseguir trabalhar isso. E como eu falei, muitas vezes, quando você desenha um genograma com um paciente, gente, só esse desenho ele pode ser terapêutico, tá? A gente consegue avaliar estressores, reatividades, adaptações de núcleo, estabilidades, intolerâncias, né, a gente consegue fazer isso, tá? É só a gente olhar de novo aí os exemplos aí dos Simpsons, né? Então, esse aqui é o genograma que eu desenhei, tá bem mal desenhado, porque é horrível desenhar no computador, né? A gente consegue aí ver quem mora junto, né? Normalmente a gente faz essa linha de união da família, né? Eu fiz baseado no Homer, tá? Então, normalmente, quando a gente baseia em um indivíduo, a gente faz 2 círculos, ou faz o quadrado aí de uma cor diferente, né? Então, a gente consegue ver aí como é que essa família funciona, e a gente consegue ver também, peraí, algumas questões familiares, individuais, e ver aí as relações entre eles. Então, é muito importante que a gente avalie isso, tá?
de cada indivíduo. Tá? Ecomapa. O que é o ecomapa? Esse é muito importante. Eu já tomei algumas decisões na minha vida baseada aí nos ecomapas. O ecomapa é um instrumento, diferentemente do genograma, que faz uma avaliação da família inteira, é uma avaliação individual, também pode fazer uma avaliação da família, mas é mais individual, identificando todos os sistemas envolvidos e relacionados com a pessoa, com a família e com o ambiente que essa pessoa vive. Ele registra aí uma rede social do momento da informação, relação entre a família e a comunidade, a quantificação de energia, se com relação ao meu trabalho, como que é essa questão da energia, uma energia forte, uma energia fraca, tênue, né? O impacto dessa minha relação com o meu trabalho não tem impacto nenhum, essa relação é uma relação que requer esforço, que fornece energia, que tira minha energia, se é uma relação estressante, se não é uma relação estressante. Então, tem várias coisas que a gente consegue olhar vendo o ecomapa, né? Ele avalia também o equilíbrio entre necessidades e recursos, visualiza aí alguma necessidade de alguns apoios e suportes, ele representa as relações que a família ou o indivíduo tem com o ambiente, ele ilustra a natureza e o impacto das relações da família com o seu meio, né, e pode servir de base para o planejamento de intervenção. Então, normalmente a gente coloca ou o indivíduo, ou a família, ou até mesmo o genograma aqui, e a gente coloca tudo que está na volta dessa pessoa. Então, o trabalho, a família extensa, né, os pais, os tios, os primos, a relação aí de igreja, religião, a escola, a relação com o posto de saúde, a relação com o grupo, a relação com o inimigo, a relação com animais de estimação, né? E aí, entre cada um desses círculos, a gente desenha aí as relações, né? No caso aqui do José e do trabalho, é uma relação fraca, que é um risquinho bem fininho, né? E que a gente requer mais esforço do José do que ele recebe, né? Então, é uma relação fraca, que requer esforço e energia do José, não compensadora, porque o trabalho não dá a mesma quantidade da setinha que ele dá, né? E é uma relação não estressante. Aqui é uma relação forte, onde o trabalho dá muito apoio e energia, e ela é compensadora para o José e não estressante. Nesse caso aqui, é uma relação fraca e estressante, tá? Então, a ideia é que a gente faça isso com todos os itens que a gente tem. O Homer, por exemplo, tá? Então, a relação dele com o médico, com o bar, com o trabalho, com os pets, com a família extensa, com os amigos e com a religião, né? Então, a gente pode ver e construir todos esses aspectos aí que o Homer tem aí com o trabalho, que não é compensadora, com o bar, que para ele é compensador, com os pets, que para ele ganha muito com essa relação, com a família, que é muito estressante, com os amigos, que é forte, mas muitas vezes não compensador, com a religião, que é fraca, né, e com o seu médico, que é mais compensadora do que o normal, tá? Um outro instrumento que a gente pode usar é a entrevista familiar, onde a gente reúne vários membros de uma família, né? Normalmente a gente faz isso quando a gente tem um problema familiar, uma questão típica é quando a gente tem um idoso acamado, por exemplo, um uso de substância em alguém da família, né? Então é indispensável nessa entrevista familiar a gente observar o todo, tá? E não as partes do sistema familiar. O sintoma do paciente identificado traz em si uma mensagem, quase sempre secreta, que precisa ser decodificada, e a entrevista vai trazer elementos para isso. A abordagem ela deve vir de forma pontual, fazendo com que as famílias descritas como os difíceis adiram, né, façam essa adesão ao tratamento. O ideal é que estejam sempre presentes em todas as consultas, todos os membros das famílias identificados no início. Então, a gente faz uma entrevista, se a gente desenhou um plano que a família deve cumprir, então, o ideal é que em todas essas consultas subsequentes, a gente consiga juntar essas pessoas, né? É importante lembrar que a família, se é uma família que se ama, ela sempre busca a homeostase, né? Então, a conotação positiva desses encontros e de como essa família trabalha, né? Ela deve ser trabalhada como um aspecto fundamental de a gente sempre crescer como família. É imprescindível consolidar uma aliança com a família. É preciso ficar claro que o médico não está ali para julgar, ele está ali para apoiar essa família. Os sintomas que formalizam a demanda
podem não ser o motivo real da busca de atendimento. Mas a justificativa que precisa de cuidado, talvez aquilo seja somente um reflexo de todas aquelas relações que não estão em equilíbrio. Então, a gente pode, então, trabalhar esses aspectos de relação de equilíbrio, tá, com essa família, e que vai melhorar, sim, essa questão do idoso, essa questão de droga do jovem, por exemplo, tá, mas que a gente pode melhorar, tá. Uma coisa muito legal da gente usar, gente, é a linha do tempo com esse indivíduo, né? A linha do tempo desde que ele nasceu. Então, como é que foi a história dele? Como é que foi a questão de estudo, da saída de escola, da saída de casa, e colocar aí quando veio a doença, quando veio o primeiro sintoma da doença, né? E aí localizar isso junto com o genograma dele, trabalhar aí os ciclos de vida que esse indivíduo está, né? E o seu ciclo de vida também reflete o ciclo de vida da família, quando ele está inserido. Então, basicamente, linha do tempo é igual a gente fazia em história, né? A gente pega desde que a pessoa nasce até os dias de hoje e vai pontuando datas, né? E aí a gente vai vendo se essas datas que foram pontuadas, se tinham alguns aspectos nessas datas que foram colocadas aí, que possa ter influência, por exemplo, sobre um surto psicótico. O surto psicótico começou logo depois de um acidente de carro que a pessoa teve, ou foi logo depois da separação, ou foi logo depois da morte de alguma pessoa querida da família, tá? Então é importante a gente usar também a linha do tempo, tá? Tem alguns outros instrumentos, como, por exemplo, aí, o Apgar familiar, tá? Que a gente pode usar, tá? O Apgar familiar não é um instrumento difícil de fazer, tá? Ele é uma regra, acho que é mnemônica, que chama, né? Em que cada letra aí da palavra Apgar significa alguma coisa, né? Então, o A, adaptação, adaptation, né? O P, participação, partnership, o G, em inglês, de growth, crescimento, o A, de afeição, affection, e o R, de resolução, de resolve, né? Então, a avaliação do Apgar familiar, ela será feita por meio de um questionário que contém 5 perguntas referentes aos aspectos abordados: a adaptações, a participação, ao crescimento, a afeição e as resoluções. E os diferentes índices de cada membro, né, devem ser comparados para se avaliar o estado funcional dessa família. Então, a gente vai fazer essas perguntas para todos os membros da família e a gente vai avaliar como que é a adaptação para cada um, o crescimento, a participação. E aí, a partir da aplicação desse questionário e da avaliação desse contexto familiar, é possível desenhar um plano terapêutico que poderá ser desenvolvido pelo próprio médico de família ou as outras pessoas que estão trabalhando ali, podendo, então, exigir a participação de outros profissionais, como enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, TOs, né, terapeutas ocupacionais ou de família. Então, lembrando que todas as pessoas da família, ou que estão naquela entrevista familiar, ou são as pessoas que a gente vai trabalhar, tem que responder essas perguntas. Lembrando que para cada pergunta, as pessoas têm que responder aí, usando. Se ele usar quase sempre, a gente vai atribuir 2 pontos. Se ela vai falar às vezes, a gente atribui 1 ponto. E se ela falar raramente, a pontuação é 0. Quais são as perguntas? Vamos lá. Estou satisfeito com a atenção que recebo da minha família quando algo está me incomodando? Às vezes, 2 pontos. Desculpa, quase sempre. Estou quase sempre satisfeito com o que eu recebo em relação à minha família, com relação a que algo está incomodando. 2 pontos. Por exemplo, estou satisfeito com a maneira com que minha família discute as questões de interesse comum e compartilha comigo a resolução dos problemas? Raramente. Então, o meu ponto é 0. Então, a gente vai fazendo essas perguntas e vai pontuando. As outras perguntas, então. Minha família aceita os meus desejos de iniciar novas atividades ou de realizar mudanças no meu estilo de vida? Por exemplo, estou obeso e eu vou começar agora um regime. A minha família aceita esse desejo e as novas atividades que eu vou precisar começar a fazer dieta, não ter doce em casa, né? Então, eu preciso mudar isso. Ou eu preciso começar a gastar um pouco menos de dinheiro, porque eu acho que eu sou mais gastão. Então, será que a minha família
aceita esses meus desejos, né, e apoia? Estou satisfeito com a maneira com que a minha família expressa afeição e reage em relação aos meus sentimentos de raiva, de tristeza, de amor? Estou satisfeito com a maneira com que eu e minha família passamos o tempo juntos, né? Então, a partir daí, né, cada indivíduo vai responder esse questionário dessas 5 perguntas, né? Cada pergunta vai falar sobre uma das letrinhas lá, né? E aí, se a gente tem um Apgar de 7 a 10 pontos, eu vejo que eu tenho uma família altamente funcional. Se eu tenho um Apgar de 4 a 6 pontos na soma, né, no total ali da família, de cada indivíduo, para aquele indivíduo, a família é moderadamente funcional, né? De 0 a 3 pontos, se não tem, a gente vê que essa família é severamente disfuncional para cada um dos indivíduos. E aí a gente pode, então, explorar em cada uma dessas perguntas, individualmente, com essas pessoas, alguns quesitos, né? Então, se a pergunta 4, que estou satisfeito com a maneira com que minha família expressa afeição, ou reage com relação aos meus sentimentos. Se essa pergunta, então, foi uma das coisas que baixou muito a minha pontuação, né, essa foi a pergunta de pontuação mais baixa, então, como que eu posso trabalhar individualmente com essa pessoa sobre isso? Como eu posso trabalhar com essa família sobre isso, né? Então, esse é um instrumento que eu considero, além, óbvio, do genograma e do ecomapa, um instrumento muito, muito legal, muito objetivo, muito de fácil aplicação, e que a gente consegue pontuar algumas questões bem importantes aí nas relações familiares, tá? Esse aqui é o FIRO, tá? Eu acho esse instrumento um pouco mais difícil de usar, nunca utilizei, já até tentei, mas não deu muito certo, tá? Ele tem mais ou menos a mesma função do Apgar, tá? E o FIRO aí é a regra mnemônica aí de Fundamental Interpersonal Relations Orientations, que são as orientações fundamentais das relações interpessoais. O FIRO, então, ele procura avaliar os sentimentos dos membros da família na vivência das relações do cotidiano. Essa ferramenta deve necessitar. Cortou, né, gente? Só um minuto. Vou repetir aqui, porque eu não sei desde quando cortou, tá? O FIRO, deixa eu ver aqui, tem uma mensagem aqui. Isso, vou começar aqui de novo, tá? O FIRO. Então, esse é um instrumento que eu considero um pouco difícil na aplicação, tá? O FIRO também é uma regra mnemônica de Fundamental Interpersonal Relations Orientations, tá? Que são as orientações fundamentais das relações interpessoais. E aí o FIRO, ele procura avaliar os sentimentos dos membros da família na vivência das relações do dia a dia, do cotidiano. Ela deve ser utilizada em 4 situações, segundo o Dieterich, de 2009, que foi quem fez esse desenvolvimento. Então, a gente utiliza o FIRO aí nessas 4 situações, quando as interações da família podem ser caracterizadas nas dimensões de inclusão, controle e intimidade, né, ou seja, a família pode ser estudada quanto às suas relações de poder, de comunicação e de afeto. Então, quando a gente acha que tem a ver com questões comunicacionais, questões de afeto, questões de poder, a gente pode usar a FIRO, né? Quando a família sofre mudanças importantes ou ritos de passagem, como descritos no ciclo de vida, e faz-se necessário criar novos padrões de inclusão, controle e intimidade. Então, preconceito contra idosos deve estar relacionado à tentativa de evitar a realidade pessoal do envelhecimento, né? A morte de alguém, algumas questões do envelhecimento da própria família. Então, aí é importante que a gente trabalhe essas questões aí de inclusão, controle e intimidade da família, né? Outro tipo de relação familiar que é importante a gente usar o FIRO é quando tanto a inclusão quanto o controle quanto a intimidade constituem uma sequência inerente ao desenvolvimento para o manejo de mudanças naquela família, tá? E também quando as 3 dimensões anteriores constituem uma sequência lógica de prioridades para o tratamento, tá? Então, tá? Aí a gente vai avaliar esses 3 aspectos do FIRO, né? Então, inclusão, então a gente vai avaliar lá. Permite conhecer a dinâmica de relacionamento dentro da família, como ela se organiza para enfrentar situações de estresse.
o papel de cada membro e como é a interação e participação de cada um dos seus membros. Vamos voltar nossa reflexão para a nossa própria família, né? Então, a família está lá sentada e a gente vai perguntar: como nos organizamos para a gente enfrentar um problema? A gente tem um problema, vocês têm um problema, como vocês se organizam? Quem apoia? Quem se afasta? Como que a gente se comunica para resolver esse problema? Tá? Então, é uma das coisas que a gente tenta fazer junto com a família. Com relação, por exemplo, ao controle, né? Então, essa família tem que sentar e responder, mostra-nos como é exercido o poder dentro da família. Ele pode ser um poder, então, dominante, que uma pessoa exerce o poder sobre toda a família, pode ser um controle meio reativo, onde ocorre uma reação contrária a alguém que deseja exercer o papel de dominância, tá? Colaborativo, quando existe compartilhamento de poder entre os membros da família. Então, quando a gente senta e tenta entender como é que funcionam essas funções de controle dentro da família, a gente também consegue identificar como que isso funciona e como que a gente pode agir para fazer essa modificação, ou não, né? E com relação à intimidade, então, como os membros da família se unem para compartilhar entre si os sentimentos, né? Então, essa ferramenta é útil quando, por qualquer motivo, houver uma mudança de papéis dentro da família. Por exemplo, quando o chefe da família perde seu emprego e passa a ser sustentado, então, pela esposa, deverá haver uma negociação dos papéis de cada membro. Se tal fato não ocorrer, pode gerar sentimentos de inutilidade em um membro e sobrecarga de um outro membro, levando a algum tipo de disfunção na família ou até mesmo de um problema orgânico em qualquer um de seus membros. Então, pode acontecer também, por exemplo, um falecimento de um provedor, né, que tem uma função importante naquela família. Então, fora a questão de sentimentos, a questão de afeto, né, do luto, a gente tem questões da funcionalidade dentro daquela família, né? Então, quem vai ter essa nova função, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Então, é importante que nessas famílias a gente trabalhe esses 3 fatores aí, né, no filho. Então, a inclusão, o controle e a intimidade, principalmente nessas situações aqui, né, que a gente identificou anteriormente. E o Prezi, que eu também considero uma boa ferramenta, tá? Em que é uma ferramenta onde a gente pode auxiliar na atenção do indivíduo e de sua família. Ele pode ser utilizado em situações mais complexas para resolver algum problema que a família apresenta, aplicada em reuniões familiares. Então, o Prezi, ele é bom para reuniões familiares, sendo que o profissional tem que ter a clareza que só uma entrevista familiar ela vai ser insuficiente para se construir com a família soluções para o problema. Então, o Prezi, ele é bom quando a gente usa entrevistas familiares, mas que talvez isso tenha que acontecer em mais de um encontro. Então, trata-se de um instrumento que permite a avaliação do funcionamento das famílias, facilita a coleta de informações e o entendimento do problema, seja ele de ordem clínica, comportamental ou relacional, assim como a elaboração de avaliação e construção de intervenção com os dados colhidos junto à família, tá? Então, é uma regra mnemônica, tá? Então, o P de present problem, problema, né, apresentação do problema. Então, permite que a equipe conheça o problema da família e o que os diferentes membros da família pensam e sentem a respeito do fato. Eu estou na entrevista familiar, e aí eu vou falar assim, para cada um de vocês, qual é o problema da família? Então, vai se falar, cada um vai falar qual é o problema, cada um vai dar a sua opinião sobre qual é esse problema, e a gente vai conseguir ver o que cada diferente membro da família vê como problema e sobre o problema que o outro falou, o que ele sente. Então, a gente vai aí fazer um levantamento de quais são os principais problemas na visão de cada um e até o que cada um acha sobre o problema do outro, né? O R, de Roles and Structure, né, que é papéis e estrutura. Então, ele permite conhecer quais os papéis de cada membro da família e como eles se desempenham. Você está junto com todo mundo e você pergunta qual é o seu papel nesta família, né? Qual que é nessa estrutura familiar, né? Então, a gente, aí pode ser que um ache que é o papel de provedor e o outro também, e que um exerce cuidador e o outro acha que o outro não existe o papel de cuidador, e aí, assim, quando a gente começa a apontar isso, a gente começa a ver
quais as diferenças e talvez aí a gente detecte alguns pontos para a gente começar a trabalhar. O A de afeto, como se dá a troca de afeto dentro da família, como isso afeta positiva ou negativamente a resolução de alguns problemas. C, communication, né, comunicação, como é feita a comunicação verbal e não verbal no contexto da família. Tá? O T, time of life cycle, né, o tempo, então procura correlacionar o problema apresentado com os papéis esperados dentro do ciclo de vida, procurando verificar onde está situada a dificuldade. Então, cada uma pessoa dentro daquela família vive ali um ciclo de vida diferente, né? Alguns vivem no mesmo ciclo de vida, mas é tentar mostrar para o outro, naquele ciclo de vida, qual que é o seu papel, né? O papel do pai, o papel da mãe, o papel da esposa, o papel do genro, o papel da sogra, o papel da avó, o papel do filho, né? Então, qual que é o ciclo de vida que cada um está e qual que é o seu papel naquele momento, né? O I, illness in family, então as doenças na família, passadas ou presentes. Então, nesse momento, a gente resgata aí doenças vividas anteriormente pela família, como foi feito o cuidado, buscando valorizar as atitudes de cada membro da família, né, demonstrando a importância do suporte familiar no cuidado de um membro da família. Tá? Então, é importante também a gente falar um pouquinho sobre essa história. O C, né, de coping with stress, que é lidando, então, com o estresse, que ele procura aí identificar os recursos utilizados pela família para lidar com situações anteriores de estresse e como utilizar esses recursos para enfrentar a crise permanente. Então, uma demissão, um óbito, uma doença, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que começou a estar esquecida, a chegada de uma nova criança, né? Então, tudo isso vai fazer esse trabalho. E o E de ecologia, que procura conhecer suportes externos, então a ecologia daquele ambiente, tudo que circunda, que a gente possa apoiar a família nessa situação. Então, se a gente tem aí igreja, vizinhos, toda a rede social de apoio, além de outros aspectos estruturais como saneamento, renda, grau de escolaridade, moradia, transporte, o que fora daquelas relações familiares a gente consegue mudar. A gente vai precisar de mais um emprego, ou a gente vai precisar sair de um emprego para tentar ajudar naquela relação. A gente vai precisar todo mundo ir para uma igreja, a gente vai precisar todo mundo fazer um esporte, né? Então, algumas coisas que a gente pode colocar aí na ecologia, né, da família que podem ajudar. Isso, eventualmente, alguma coisa que está piorando e a gente precisa tirar, tá? Então, eu gosto muito do Prats também. Para mim, os dois melhores aí são o Apgar e o Prats, tá? E ufa, consegui acabar aí no tempo mais ou menos que eu queria, né? 1h30, 1h40, tá? Espero que eu sei que foi rápido, tá? Mas eu espero que tenha trazido aí algumas reflexões a vocês. E aí eu abro aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Trazer alguma questão, a gente tem aí uns 10 minutinhos para a gente conversar, tá bom? Pode mandar pelo chat, quem quiser abrir o microfone pode abrir e falar, porque já a gente vai ter aqui um encerramento da atividade do fórum, e aí eu preciso fazer um xixizinho, então a gente consegue ficar aqui uns 10 minutinhos antes de entrar na próxima atividade. Tá bem, pessoal? Estou à disposição. Quem quiser falar alguma coisinha, a equipe Pérola aqui do Ferrazópolis está agradecendo, obrigada, foi excelente. A Melina também, obrigado, Melina. Não sei quem está na Pérola aqui, aqui, a Renata, estou à disposição aí, pessoal. Estão chegando mensagens aqui. A Fernanda também, a Heloísa, lá da equipe Pérola. A Cláudia está pedindo aqui o link para registrar a presença. Deixa eu copiar aqui. Coloquei aí, Cláudia. Ivânia, beijo, Ivânia. João Maurício, abraço, João. Então, pessoal, eu vou ficar aqui, João Maurício, mais um pouquinho, tá bom? Quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser abrir o microfone, tá bom, gente?
Alan, um abraço, querido. Meu filho te mandou um abraço. Quem quiser abrir o microfone também pode ficar à vontade. Eu vou tomar mais um chimarrão enquanto isso. Mas já tem que fazer xixi. E assistam o filme, gente, Linha de Paz, tá bom? Eu vou passar o link, vou colocar vocês no link, tá bom? É bem legal, só tem uma coisa que eu não gosto nesse filme, porque a abertura desse filme acontece no estádio do Corinthians, vê se pode. Eu, como palmeirense convicta, e anticorintiana convicta também, começar com uma imagem do Corinthians, mas o filme é bom. Pela cultura e pela abordagem familiar, vale a pena assistir, tá? Mas vocês esqueçam o Corinthians. Pode deixar, Alan, que eu mando um beijo pro João, seu. E um quebra-costela, né? Quem não conhece o Alan, ele é pequeno, ele é alto, e aí o meu filho teve que fazer, que ele estava assintomático, e eu estava lá no Alvarenga, e o Alan deu um quebra-costela nele para a gente conseguir coletar o exame dele. Mas ele adora ele. Pessoal que puder abrir a câmera só para a gente tirar uma fotinho com todo mundo, tá? Quem tiver aí ligado, tá? Pessoal que não conseguir acesso no link de presença, tá? Pode mandar uma mensagem aqui para a Divitec, tá bom? Colocando que participou, tá bom? Que aí a gente coloca a presença. A Carolina da UBS Caminho do Mar acabou de me mandar mensagem. É bom ver a cara das pessoas. Eu não vejo a hora, gente, de voltar presencial, viu? Aí, Fê, Viviane, beijo. Deixa eu fechar a apresentação. Todo mundo de perfume. Todo mundo passou perfume, gente? Para tirar foto? Sorriso no rosto? Então, só repetindo, tá bom, pessoal? Já tô com as fotos aqui, Fernando já me mandou. Só repetindo, então, eu vou mandar o link para vocês. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Então, todo mundo que está participando aqui, que colocou presença, tá? E quem não conseguiu colocar presença, que está sem acesso no link, às vezes dá algum problema, por favor, mandar o nome, pedir para o gerente mandar o nome aí para um e-mail para a Divitec, tá? Falando o nome do profissional e o nome do curso, tá? Que vocês fizeram, que foi o curso de abordagem familiar, tá bom? E aí todos esses e-mails aí eu vou compartilhar no meu no Drive, que vai estar o filme está dividido em 2 partes, tá bom? Filme Linha de Paz. E aí vocês, a gente compartilha, vocês assistem e relembram um pouco essa aula, e na mesma pasta, eu vou colocar uma cópia da aula, tá bom? Para vocês terem essa cópia da aula aí, e poderem estudar, vai ter algumas bibliografias, tá bem? Então tá, pessoal, vou colocar só mais uma vez aqui o link, tá bom, da presença. Quem não conseguiu, manda um e-mail para a Divitec, os gerentes todos aí tem, tá? O e-mail aqui da Divisão Técnica Assistencial, tá bom? Já tem as fotinhas aqui. Então, eu vou lá me preparar agora para o encerramento. Quem tiver agenda livre, a gente vai fazer um encerramento curtinho, tá bom? De mais ou menos 20, 30 minutos, agradecendo a todos aí pela presença, tá bom? Um grande beijo a todos. E a gente vai se vendo aí nas educações permanentes, agora só o mês que vem, mas esse mês a gente tem ainda 2 papos em dia, tá? Que eu que faço a promoção dos eventos aqui, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Até mais, fiquem bem. Saúde bucal da UBS. Obrigada. Beijo. Pessoal da Vila Euclides, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau, Anuar. Tchau. Tchau, gente.